Viva, minha gente! Sanados alguns probleminhas técnicos por aqui e simbora, minha gente, 13 dias. 13 dias juntinhos aqui lendo o livro de Louise Hay, Mulheres Poderosas. Esse aqui é um guia prático da vida de sucesso para todas as mulheres. O que é uma vida de sucesso? É aquela em que você sente a harmonia em todas as áreas da vida, não, Letícia? Aqui a gente está num espaço de acolhimento, aqui a gente está em um espaço de expansão de consciência, ouvindo a filosofia de uma mulher que no auge dos seus 70 e poucos anos fez um apanhado de vida e ela trouxe aqui o seu olhar com sabedoria, com amorosidade. E o que é mais impressionante, ele é atemporal. Nós estamos aqui vivendo algumas mudanças, sim, mas também tem muitas coisas que continuam sendo para nós mulheres desafios, né? O desafio de toda mulher, fala para mim, Letícia, não é? Da gente empreender, da gente trabalhar, da gente fazer as multitarefas e sempre uma palavrinha que vem junto, o dever. Eu devo isso, eu devo aquilo. Dever, como dizia também Louise Hay, ela ainda não citou aqui, mas deveria ser uma palavra retirada do dicionário, principalmente para nós mulheres, porque quando a gente já acorda, eu deveria ter ido dormir mais cedo, eu deveria ter ido para academia, e aí a gente vai fazendo uma lista de deverias e ele paralisa. Então, hoje, a mensagem aqui que vem do coração, vamos ser gentis conosco mesmo. Vamos acolher tanto as nossas partes que são mais frágeis e vulneráveis, quanto aquelas que nos fortalecem. E dentro disso, da gente trazer o que nos fortalece, que a gente possa, sim, acolher todas as nossas versões. Então, a mulher de hoje, que tem clareza do que eu preciso fazer e o que eu escolho fazer. Se eu não fiz, não foi por falta de dever, foi porque eu não priorizei, porque eu não escolhi. Então, nessa jornada de vivência, de autoconhecimento, sentando em mesas com mentores que têm resultados, porque isso também é algo importante. Muitas pessoas, e eu sei que são muitas mesmas, até que nos amam, nosso marido, nossos colegas, nossos irmãos, nossos pais, às vezes vão trazer sugestões de um lugar de amorosidade e respeito. Mas eu sempre vou dizer para você, observe, essa pessoa ela está realizada numa das áreas da vida que você escolhe para que você possa modelá-la? A gente não precisa ser áspero, a gente não precisa ser ríspido, nem arrogante tampouco. Quantas vezes eu tenho observado, porque eu já fui essa pessoa, que vai dando palpite sem sequer que alguém tenha te perguntado. E esse é um lugar que poucas pessoas fazem pela maldade. Elas talvez por um excesso de querer ajudar, ou porque de repente já acredita que já passou por tudo isso. Mas assim, o que eu ouço e vejo, poxa, né? Eu tô pegando aqui a Fabi, a Nayara, elas estão realizadas numa área, né? Que eu desejo alcançar. Então vou pegar aqui a Fabi, modelo, é uma pessoa, uma terapeuta já de muitos anos, né? Quando eu tava com o Arthur bebezinho, fiz aula de yoga baby com a Fabi, né, Fabi, naqueles tempos áureos, e eu recorri a Fabi para florais, porque dentro da minha sabedoria, eu entendia que aquilo ia transformar o nosso ambiente, a nossa atmosfera mais serena. Uma mãe no puerpério, aprendendo a maternar. Então, quem que eu ia ouvir? Pessoas que conectavam com o que ofereciam. Então, assim, a minha mãe, a minha sogra, elas não tiveram oportunidade de amamentar. Tá? Vou pegar o exemplo aqui da Fabi. E várias vezes, e eu tive essa bênção, não foi fácil, eu precisei procurar consultoria de amamentação, procurei o banco de leite da minha cidade. Resumo, eu fui atrás dos recursos que nessa época da vida eu tenho à disposição. E aprendi, né, onde estava se machucando. Acho que em 2 dias o meu bebê estava mamando. Só que o meu filho tinha acho que 1 mês, 2 meses. Ai, dá uma aguinha, dá chazinho. Então a gente dava chazinho para vocês. Todos foram criados com chazinho. E assim, de um lugar de respeito, de admiração, eu sempre honrei.
Falou, não, tudo bem, mas é que o médico falou que é só o leite materno, e não é só o leite, eu tenho um leite pra caramba, não vai fazer falta. E era assim, gente, o meu filhinho, né, super saudável, era um mamão que meu pai eterno, a cada vez na consulta ele estava mais gordinho, ele não era aquela criança mirradinha, ele era uma criança parrudona. Então, o que eu quero dizer? Minha mãe, que eu tenho um grande respeito, a minha sogra, que eu tenho um grande respeito, na época delas, nas dificuldades delas, e por crenças e situações, elas não conseguiram fazer algo. Então, entre aspas, elas não tiveram sucesso. Ou tiveram o sucesso dentro do possível, né? O que eu quero dizer assim, não que eu seja melhor que elas, mas que eu quero dizer o seguinte, dentro dos recursos que elas tinham, foi a mamadeira. E tudo bem, tá todo mundo crescido na mamadeira. Só que elas vieram, né, num lugar de sabedoria, me dar conselhos, mas para algo que elas não tinham vivenciado. E eu queria amamentar. E aonde que eu fui procurar? Pessoas que tinham essa expertise. Então, na nossa vida, pessoas vão nos dar conselhos, pessoas vão, sem muitas vezes ser convidados, e aí basta você filtrar, acessar esse seu poder dentro de você, qual que é a sua verdade, e a gente não precisa destratar essas demais pessoas. E por que eu estou trazendo isso? Porque nós temos esse poder dentro das nossas mãos, tanto para usar ao nosso favor, também quanto para usar o contra. Também não precisamos diminuir, humilhar ou desonrar ou desrespeitar a outra pessoa que de repente só vem de um lugar de amorosidade, trazendo o que ela conhece. E você também, dentro do seu lugar hoje, o que você conhece, o que você pode nessa jornada, né? Hoje, nosso 13º dia, trazer, opa, isso que a Louise Hay falou, poxa, será que ela é uma mulher que tem propriedade? Viveu até 90 anos, teve uma empresa bem sucedida, escreveu vários best-sellers. E como será que a Louise, nem tendo terminado o que a gente diz hoje que é ensino médio, escreveu best-sellers? Porque ela vivenciou a quebra de crenças, ela vivenciou e mergulhou em estudos. Pode ver nesse livro quantas vezes nós já citamos referências bibliográficas. Ela, olha, se você quer conhecer mais sobre nutrição, leia tal livro. Se você quer sobre maternidade, olha, eu recomendo. E ela mesma disse, eu não tive nessa existência a oportunidade de ser mãe e criar um filho, mas tive vários, que são todos os alunos, todos os clientes, todos os consulentes, né? Que ela fala que são filhos espirituais. Então, o que eu quero dizer para você? Procure extrair dessa jornada o melhor, e o que de repente não fizer sentido para você, tá tudo certo também. Só se permita hoje viver na sua essência, sem o deveria ter ido, deveria ter feito, deveria ter levantado. É a gente assumir que sim, nós somos imperfeitos nessa jornada, mas que a única missão, o único propósito que é para todo mundo, é que a gente possa evoluir e servir. Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui neste meu servir, nessa entrega genuína, e bom, senti de partilhar tudo isso, e agora prontas aqui para nossa leitura. Letícia, vocês são essenciais para as outras mulheres, admiração total, como você é. Para quem está chegando aqui, a Letícia é responsável por vários pequeninos, vários anjinhos de quantos anos? 3, 4 anos, 5 anos no máximo, no qual ela, com essa jornada, ela está aqui, ó, aprendendo, vivenciando, quase 1 ano, Letícia, acho que tem 1 ano, ela está aqui nos cursos, nas vivências, nas lives, não consegue estar presencial, ela está ali, e eu tenho certeza que isso vai transbordando para essas crianças, olha, crianças de 4 anos. Ou seja, eu tô aqui porque a minha criança de quase 10 anos tá agora no colégio, né, Letícia? Tá agora sendo acolhido, aprendendo coisas, vivenciando outros mundos. E é isso, simbora para nossa leitura. Gabi, maravilhosa, esses dias eu encontrei com a Gabi, né, Gabi, no shopping. Tava com uma meia dúzia de criançada. Às vezes tem dessas, às vezes eu sou a tia da vez, sabe? Como eu conto muito com mães que me apoiam. Segunda foi feriado aqui na minha cidade, aí as mães que estavam trabalhando, eu catei a criançada e levei pro cinema. E é isso, é esse o poder que nós temos de apoiarmos
Ontem eu vi, antes de entrar na leitura, bem rapidinho, eu vi uma moça que falou assim, memes, né? Ela falou assim, mulheres que têm inveja de mulheres. E aí ela colocou uma mulher assim, ela é profissional da área de vendas, inclusive ela fez um fantástico, né? A mensagem que ela passou. E aí tava uma mulher do lado que é cliente, e elas assim se trocando. Então assim, eu tenho que honrar. Ontem, fazendo a minha revisão do mês, 90% da minha audiência é mulher. Então eu tô falando com vocês, mulheres, como que nós podemos pensar que um dia, né, houve essas rixas, essas picuinhas, esses mimimis. Hoje, né, mulheres apoiam mulheres. Eu gosto muito de honrar e comprar produtos de mulheres, seja de artesanato, seja de culinária, honrar mulheres, mesmo como a Gabi aqui, que é contadora. Enquanto eu não preciso oficialmente, né, Gabi, de um serviço 100%, e espero muito em breve fazer uma transição, mas eu indico, eu faço pontes, né? A Kátia aqui, querida, também terapeuta, ela tem a linha dela, ela tem a energia dela, e de repente tem o serviço que a Kátia, que eu vi que a Kátia faz, me procurar, não trabalho com isso, mas eu conheço quem faça. O que eu mais conheço são terapeutas incríveis, terapeutas que me atendem, terapeutas que eu atendo, terapeutas que fazemos trabalhos em conjuntos. Então é isso, é essa nova versão de nós mesmos, é essa permissão de acessar mesmo para que viemos, e é uma missão em conjunto. Simbora aqui. A Louise, então, a gente estava falando sobre a saúde, né? E ontem ela falando sobre o que as mulheres, né, como eu, vivenciei boa parte disso, calou o seu lado feminino, calou aquela mulher que tricotava, que bordava, que cozinhava, que cuidava da casa e tudo mais, e foi pra luta. Aí essa mulher trabalhando de 8 a 10, 12 horas, cansada, exausta, principalmente lá nos Estados Unidos, onde se usa muito os fast foods, as comidas rápidas, de baixa caloria. Aqui ela usa muito a palavra junk food, que a gente traduziu ao pé da letra como comida lixo. E já bati um papo com a Nutri, eu não concordo de falar que comida lixo, porque lixo é muito diferente, né? É uma comida com excesso de gordura, de açúcares, de pouco nutriente, mas ela não é um lixo. Ela apenas não é saudável como uma salada, como uma fruta. Mas o que eu quero te dizer? Essas opções de comidas que extremamente ultraprocessadas, industrializadas, que vieram para facilitar a vida nossa, né? Quem nunca chegou lá exausta, morrendo de cansaço, e abre um pacotinho de miojo, puf, minha janta. E aí, de repente, no outro dia vira... eu tenho aqueles cup noodles, gente, eu não suporto nem o cheiro. Outro dia meu filho quis experimentar, eu falei, você vai ter dor de barriga, porque é muito corante, é muito conservante. Eu dei para ele experimentar, ele fazia uma cara assim, né? Eu falei, é ruim, né? Ele, ai mamãe, Por quê? Vê a criançada, vê o ambiente também externo. Então, experimentou, tá, pronto, acabou, próximo da fila. Mas assim, vamos lá para nossa leitura. As índias norte-americanas tradicionais não passam pela menopausa. Ela tá falando isso daqui nos anos 90, não sei hoje, tá, gente? Só estou aqui na leitura bonitinha. Elas continuam a menstruar até morrer. O ciclo menstrual era considerado um sinal de saúde pelas índias. Atualmente, as mulheres do norte de Barra Califórnia, que estão cerca de 100 anos antes de seu tempo, ainda continuam a ter o seu ciclo menstrual até na velhice. Aqui, para as mulheres que trabalham o círculo feminino, provavelmente dá para saber mais. Eu vou perguntar para algumas parceiras aqui. Elas não entendem o conceito de menopausa. O ciclo menstrual era um período de sabedoria. Gente, quando eu soube isso, quanto é importante a ciclicidade, eu perdoo a Patrícia, que reclamava, que brigava, eu perdoo, porque ela só tinha aquela sabedoria porque ela tinha dores e não sabia que ela mesma estava colhendo consequências. Mas olha só, o conhecimento das índias era buscado. No passado, era normal para as índias ter filhos por volta dos seus 60 anos. Obviamente,
Isso é cada vez menos comum agora, por causa do ritmo acelerado de vida, das dietas deficientes, entre outras coisas dos tempos modernos. Mas vez ou outra aparece aí uma Cláudia Raia, não com 60, mas com 50 e tantos, né? Tenho certeza de que, se estudarmos mais sobre as outras culturas indígenas que existem pelo mundo, descobriremos mais maneiras naturais de tratar o ciclo menstrual para que ele seja normal. Isso sempre foi o meu sonho. Ouvi falar que uma das razões pelas quais as mulheres japonesas não têm ondas de calor é porque elas comem muitos produtos à base de soja. Oi, Pri, você sabe que quando eu comecei meus estudos, minha gente, foi uma das coisas que a médica tinha me trazido para que eu consumisse mais alimentos à base de soja. Faz 3 anos que eu tenho buscado para que receba esse novo ciclo de uma maneira assim leve, serena e só como uma parte da vida. E vocês? Depois eu quero saber aqui se vocês estão sendo despertadas por esse conteúdo aqui, tá? Pela minha pesquisa eu vi que são mulheres que me acompanham entre 30 e 50 anos. Então pega as mães aí na maternidade, as mães também no auge de suas buscas profissionais e as mulheres que ou estão ou passaram recentes sobre essa fase. Então, é isso que é o maravilhoso, né? Que quem pode contribuir, contribua aqui pra gente. Agora ela vai falar sobre a terapia estrogênica. Me assusta. Eu também confesso que me assusta. A maioria das informações que temos é proveniente das indústrias farmacêuticas e se dirige à venda de seus produtos químicos. Acredito que este seja um tratamento bom para algumas mulheres. A Louise não era exclusiva, tá? No entanto, não acredito que a terapia estrogênica em grande escala para as mulheres da puberdade à morte, como alguns médicos recomendam, seja uma boa ideia. Os médicos recomendam, aí ela tá falando aqui, o medicamento Premarin. Da época eu não conheço, tá? Tão popularmente conhecido, é produzido com urina de éguas prenhes. Como é possível isso ajudar o corpo de uma mulher? A natureza tem toda a sua sabedoria. Criou o nosso corpo para funcionar perfeitamente até o último dia, para se curar, para viver por muito tempo. Devemos confiar nesse conhecimento, assim como em nossa sabedoria interior, em vez de dar ouvidos a grandes grupos que querem fazer que a gente acredite que nosso corpo irá se deteriorar com doenças após a menopausa. Eu gostaria de ver estudos feitos com mulheres saudáveis que tivessem acabado de passar pela menopausa sem quaisquer problemas. Quando cheguei à menopausa, tive uma onda de calor. Receitaram-me um remédio homeopático e isso foi o fim de minha onda de calor. Louise Hay está trazendo aqui a vivência, que ela já era uma mulher de 70 anos, que estava vivenciando no auge os americanos trazendo hormônios desde a puberdade, ou seja, a criançada, adolescente tomando anticoncepcional e até a vida adulta depois tomando bombas de hormônio. Gente, eu vou fazer um parênteses aqui, o quanto é preocupante, tá? Eu também concordo que para algumas mulheres é realmente muito bom, é importante, é necessário, faz com que muitas coisas entrem nos eixos. Porém, a minha médica, né, estava conversando de situações que ela receita porque tem uma dosagem perfeita para você. E aí algumas mulheres descobriram que se elas aumentassem a dosagem, elas iam para academia, elas faziam uma atividade física e ficava com aquele corpo bombado, trincado e era excelente. E ela falou, Patrícia, o que eu passava para 30 dias, em 10 dias elas estavam pedindo receita de novo, até que eu descobri, porque uma pessoa falou, doutora, me receita aquele hormônio, tal, e ela falou, mas você nem tá em momento de usar o hormônio. Não, porque eu uso para academia. Daí que ela entendeu, ela falou, pronto. Eu coloco numa dosagem, eu coloco para ser manipulado, que precisa de toda uma questão para segurar, você não posso aceitar essa responsabilidade sobre mim. Ou seja, quantas pessoas usando a imprudência. Então, voltando aqui, tá? Ainda o interessante ponto de Louise Hay sobre menopausa. Estamos aprendendo que a progesterona é geralmente mais benéfica para nós do que o estrogênio. Muitas vezes, quando pensamos estar com deficiência de estrogênio, na verdade estamos com carência de progesterona. Aqui também são estudos, porque a Louise atendeu muitas mulheres, ela verificava, tanto que quando ela escreveu o seu livro, Cure Seu Corpo, foi através de milhares de atendimentos, ouvindo mulher por mulher,
paciente por paciente, homem por homem, porque ela também atendia homem. Então, e sem falar que quantas vezes a pessoa está um pouquinho cansada, desanimada, falta vitamina, falta isso. E muitas vezes, minha amiga, é só descansar. Muitas vezes é esse excesso de estresse. E a gente bagunça nossos hormônios. E eu vou falar isso. Há 3 anos atrás, eu fui para minha médica, porque eu achava que estava tudo bagunçado na minha vida. Com tonturas, tinha aumentado o peso. Falei, doutora, Dona Ana, está uma menopausa. E quando ela olhou meus exames, ela falou, a senhora não está na menopausa e está bem longe de estar na menopausa. A senhora está estressada. Essa falta de sono, essa confusão disso, essa confusão daquilo. Então, assim, cuidado, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um olhar. Não significa que sintomas não venham antes, mas significa que eu não posso me basear pelo que a coleguinha usou. Segunda coisa, eu fui em pelo menos 4 médicos para ouvir 4 opções. E eu, particularmente, eu me conecto mais com a parte integrativa. Então, resumo da ópera, eu estou buscando o básico bem feito, atividade física, sono, hidratação, alimentação, tem uma nutri aqui para acompanhar, e aí, adivinha, as coisas vão normalizando. Antes de eu parar aqui, deixa eu ver aqui, Fabi, mês que vem temos o encontro Cíclicas da Menarca após menopausa. Eu vou falar sobre os arquétipos femininos, todas convidadas, então bora fazer live sobre o assunto também, Fabi. A Mi também aqui, ó, especialista também na medicina Ayurveda. Olha só como o campo é poderoso aqui, trazendo mulheres que quanto mais nós ecoarmos para as mulheres que nós temos um corpo perfeito, que nós temos uma mente sábia e que os pensamentos, eles não nos dominam. Nós pensamos os nossos pensamentos, então que a gente possa reescrever essa história em que eu vou desconstruir que tem algo errado comigo, que eu vou desconstruir o que eu ouvi de várias pessoas, que é o terror à menopausa, que é um horror e tudo mais. E aqui vos falo uma pessoa que vivenciou muito calando o seu feminino, porque sim, tomei por muito tempo hormônios para prevenir cólicas terríveis. Por quanto tempo eu calei do meu corpo de sangrar e liberar toxinas? Por quanto tempo eu também utilizei de alimentos industrializados e ultraprocessados na pressa de correr atrás de tantas coisas, e agora a gente vai fazendo o quê? O desacelerar. E é isso, é sobre as nossas opções e escolhas. Volta aqui, Louise. Ela impulsiona os osteoblastos a formar novos ossos. Aqui é uma coisa bem importante, um olhar atento que eu tenho, que é a questão da osteoporose, tá? Lembre-se, ossos são tecidos vivos e a perda óssea pode ser revertida. Minha mãe não teve essa prática de fazer exercícios, atividades físicas, mas eu já tive essa oportunidade. Então, bora, né? A progesterona natural pode ser adquirida em lojas de comidas saudáveis na forma de um creme. E esse creme é aplicado sobre camadas finas das peles, das áreas interiores do corpo, onde ele é bem absorvido. E quem pode te direcionar isso? Um médico. E quando esse médico vai te direcionar para isso? Após fazer uma análise profunda de exames laboratoriais. E é importante analisar. Às vezes a gente está vivendo uma fase da vida, muitas vezes uma alimentação, suplementos anti-inflamatórios, outros cuidados, você vai repetir o exame e tá tudo ok. Então, tudo é uma questão de você se conhecer e avaliar. Verdade, é isso mesmo que eu preciso? Ele não produz nenhum dos efeitos colaterais do estrogênio sintético e também é benéfico para aliviar a tensão pré-menstrual e muitos sintomas da menopausa. Aqui eu quero falar para vocês, né? Você tem vários produtos sintéticos por uma azia, mal-estar, a farmácia está lotada, certo? Eu nem vou falar marcas, eu não gosto. Mas no quintal de casa, quem que aí tem um pezinho de boldo? Quem pensa que dentro do nosso quintal, dentro de uma hortinha, tem tantos medicamentos e tantas
facilidades, sem precisar de tanta coisa sintética. E é aqui que a Louise está trazendo, né? Então, ela está falando aqui, ó. Não estou afirmando que não existam algumas mulheres que se beneficiem com a terapia de reposição hormonal. Não estou contra. Entretanto, afirmar, como muitos nos consultórios médicos, que todas as mulheres precisam de terapia de reposição hormonal para a menopausa por toda a vida, é condenar e depreciar as mulheres de meia idade. Então, a Louise dizia, a gente não cabe em rótulos, porque cada uma é uma, porque cada uma tem um processo. Basicamente, o que eu estou querendo dizer é que se não nos esforçarmos para harmonizar e equilibrar nosso corpo e nossa mente, faremos com que as terapias com médicos potencialmente debilitantes e cheios de efeitos colaterais sejam desnecessárias. Assim como todas as outras coisas em nossa vida, experimentamos diferentes graus de preparação e disposição. Para muitas de nós, o nível de responsabilidade e comprometimento necessário para colocar o nosso corpo e mente em harmonia quando se trata de problemas profundamente arraigados é muito grande. Precisamos da ajuda de médicos e de outros recursos, até nos sentirmos prontas e seguir suficiente para encarar alguns dos problemas que têm impacto sobre a nossa saúde, tais como crenças sobre autovalorização. Uma crença muito comum em nossa sociedade patriarcal é que as mulheres têm pouco ou nenhum valor sem suas capacidades de reprodução. É condenar a mulher, né, minha gente? Não é nenhuma surpresa o fato de muitas mulheres temerem a menopausa e resistirem a ela. É um marco a gente, de repente, chegar a 50 anos e se encarar com cabelos diferentes, a pele diferente, um corpo diferente. E aí, por muito tempo, a mulher com 50 anos era como se tivesse acabado a vida dela. A terapia estrogênica não cuida desses tipos de problemas. Somente nosso coração e nossa mente podem tratar essas percepções. Qual que era a principal bandeira da Louise? Amar-nos do jeitinho que somos, do jeitinho que estamos. Repito, menopausa não é doença, é um processo normal e natural da vida. No entanto, a comercialização da menopausa está se tornando um grande negócio. Dos anos 90 até para cá, se tornou maior ainda, né, minha gente? E quase todas as informações são provenientes das indústrias farmacêuticas. As indústrias farmacêuticas que trouxeram chip, injeção, adesivo, sei lá mais o que, né? Nós mulheres precisamos nos educar sobre quais são nossas verdadeiras chances. Peço que leia, lá vem a Louise com mais referências, e comente com suas amigas o livro A Indústria da Menopausa, The Menopause Industry, How the Medical Establishment Exploits Women, Como os estabelecimentos exploram as mulheres, de Sandra Cone. Esse livro aponta que até os anos 1960, os médicos não se interessavam pela menopausa. Era dito que isso era apenas coisa da cabeça delas. E também afirma, não existe uma área que demonstre o sexismo arraigado da medicina de forma mais nítida do que a menopausa. Mas a medicina moderna não faz com que as mulheres sejam mais poderosas e tenham controle sobre sua vida. Elas fazem com que mulheres saudáveis se tornem pacientes. Eu já ouvi mulheres que relatam que mesmo após todo o período da menopausa, elas continuaram com os hormônios, sabe por quê? O médico falou, tá te fazendo bem, continua. E elas, continuo. Então, veja só. E a indústria vai recebendo, né? Gente, eu vou parar por aqui. A palavra é honrar seu corpo vai fortalecer você. Ela diz aqui, pergunte a seu útero ou a seus ovários o que eles precisam de você. Juntos, planejem a sua menopausa como uma simples transição de tempo confortável para que você e seus órgãos estejam confortáveis com suas emoções. Olha essa frase, o amor cura e amar o seu corpo ajuda a criar um bem-estar.
Eu gosto muito dessa frase, o amor cura. Então, antes de finalizar aqui, maravilhosos Adri, Silvinha, hoje o tema foi muito profundo aqui na menopausa, a gente está olhando aqui, não é ir contra as indústrias, não é ir contra os seus médicos, não é ir contra, mas é ir a favor de você, do seu corpo. Então, para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês, quem puder, fechar os olhos, se conecta com o seu corpo, né? Está na menopausa, está próxima da menopausa como eu, está na fase que nem está querendo saber o que é menopausa, mas caiu aqui de paraquedas, porque eu acredito que seja um assunto muito antes da menopausa. 20, 30 anos, mulher, a gente se conhecer. Será que o meu corpo, ele realmente precisa de um DIU? Será que o meu corpo... Não sou contra, tá? Será que, inclusive, eu utilizo por conta de uma pós-endometriose, mas o que eu quero dizer assim... o meu corpo acolheu, e eu estou próxima, né, de retirar agora, mas o que eu quero dizer, o que o seu corpo precisa, o que a sua mente precisa, o que você pode ressignificar nesse momento, quais são as pessoas, né, quais são as sabedorias que você vai acessar para que você possa se amar, porque o amor cura. Então imagina uma cachoeira descendo e lavando e levando embora todas as crenças, todos os medos, todas as preocupações, para que a gente possa se abrir para esse novo, para um novo ciclo, para novas experiências, para novas vivências, para novas crenças fortalecedoras, porque hoje, graças a Deus, nós estamos assim, servidos de tanta informação, servidos e com acesso a tantos interessantes pontos de vista. Então, assim, eu já decretei, e eu tenho certeza que quem está aqui, né, nessa busca, e não foi por acaso, acredito que essa leitura vem assim como luva para todas nós, que cada vivência nossa, da menarca à menopausa, são partes nossas que compõem quem nós somos e que tem uma sabedoria muito grande. E como a Louise falou lá no comecinho do livro, sejam críticas, né? Vá sim, busque referências, literaturas, trocas. Hoje tem tantas, né? A Fabi acabou de convidar a gente aqui, vai ter um círculo de mulheres, né? Olha aqui, ó, vou dar um print aqui para colocar, para não se perder aqui, ó. Como a Louise trouxe um material dos anos 90, mas ela é americano. Olha só, O Cérebro e a Menopausa e Lua Vermelha e Lua Escura, de Miranda Gray. Então vamos aí, eu não conhecia essas referências, e o quanto importante é essa troca masculina, essa troca feminina, que vai ajudar muito os homens que estão próximos de nós, que vão ajudar os nossos filhos, que vão ajudar outras mulheres. Eu perguntei para minha mãe como foi a menopausa dela, porque eu vivenciei um pouco, tá? De lembrar que eu trabalhava, saía muito cedo, chegava muito tarde, mas era minha mãe, ela se sentiu muito depressiva, recolhida, e em algum lugar eu percebi assim, sabe, aquela falta do vigor, só que ela falou assim, não, eu não tive esse calorão que todo mundo fala, e a minha irmã também não teve, então elas acham assim, não, eu não tive sintomas, mas tiveram esquecimentos, a vitalidade, talvez, né, uma tristeza interna, e elas não puderam expressar, mas nós podemos. Mas aqui, ó, mais um livro, O Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi. Eu vou colocar nos stories, muito rica essa troca. Qual que é a palavra-chave de hoje, minha gente? Todos os dias nós temos uma palavra-chave. E todas vocês colocam aqui pra gente algumas sugestões. A palavra-chave hoje é menopausa. Ciclos, perfeito, Letícia. Olha, Letícia, eu vou ter que dar um prêmio para quem tá colocando mais sugestões aqui. Então, a palavra-chave de hoje é ciclos. Inclusive, a Letícia, ela ganhou de presente. Ela ganhou de presente um e-book que eu fiz exatamente sobre ciclicidade. Se você quer ganhar esse presente também, manda um direct aqui pra mim. Minha gente, deixa eu dar um recadinho. Amanhã temos nossa live, vamos continuar a leitura. Setembro é um mês muito importante, né? A consciência do Setembro Amarelo. E muitas mulheres, como eu falei, entram em momentos de
de sentir essa perda de si mesma, essa falta de conexão com si mesmas. Então, assim, tudo começa com uma tristeza, depois vai para um desânimo, depois parece que é normal, não vamos normalizar. Tá? Então, mulheres, não normalizem essas tristezas, não normalizem se você vê uma amiga, sua filha, uma colega de trabalho. É muito importante, porque a pessoa que está precisando de ajuda, ela pode estar do seu lado nesse momento. Então, vamos trazer consciência. Dia 8 de setembro, semana que vem, vou estar junto com a Adri, que está aqui comigo, mais uma terapeuta super querida, a Fernanda, pela plataforma da Cami. A gente vai participar e liderar aqui um workshop, e esse workshop é do Setembro Amarelo, um momento de acolhimento. Então, para quem não conhece ainda a Cami, @somoscami, é uma comunidade de apoio à mulher empreendedora. Não é só local para Mogi das Cruzes, todas as pessoas são convidadas, venha fazer parte, venha conhecer. Desde novembro eu estou ali e conheci, conectei, né? Tem aqui a Adri, a Michelle, não sei se a Michelle está aqui ainda, mas também faz parte. E convidem, participem. Mas eu trabalho em CLT, mas de repente você pode querer fazer uma transição, se conectar com mulheres, com outras profissionais. Então vem conhecer a Somos Cami, vem, marque, divulgue. Nós falamos direto aqui para nossa ambiência aqui, mulheres, mas homens também podem se conectar, podem contribuir, podem colaborar, porque é a energia, né, minha gente? O feminino com o masculino. Então, eu quero deixar esse recado. O meu conteúdo vai estar muito voltado para também esse olhar de acolhimento de emoções, as lives, inclusive lives extras, planejando justamente para esse acolhimento. A mulher que está exausta, com multitarefas, a mulher que está se perdendo dela, a mulher que está realmente assim, naquele momento assim, sabe, de querer largar tudo, quem nunca? E a ciclicidade também responde muito sobre isso. Então, tem esse recadinho. Dia 9/9 eu quero fazer uma mesa radiônica estelar, já ficam convidadas, eu vou passar todas as informações, vai ser um trabalho à distância. Eu tô reativando aqui a minha mesa radiônica, que tem sido assim fantástica nesse momento. Ela tá trabalhando agora ali, mas eu vou trabalhar provavelmente prosperidade no portal 9/9. Vou deixar informações aqui, mas já fica esse convite. Setembro, uma jornada aí, falta pouco tempo para o final do ano. Vamos curar tudo que a gente pode curar, vamos deixar ir tudo que pode ir. Não foi por acaso que esse livro Mulheres Poderosas entra aqui em doses homeopáticas junto com a gente. Gratidão imensa, a palavra é ciclos. Eu vou agradecer imensamente a Fabi pela contribuição. A Adri aqui, parceira na Cami, né? Tá dizendo que realmente tem muitas coisas maravilhosas. E é isso, minha gente. Amanhã a gente vai continuar um pouco mais ainda sobre o tema mulheres. Amanhã ela vai entrar sobre cirurgia plástica. E eu gosto muito quando a Luísa fala sobre isso. E o próximo capítulo vai ser explorando a sexualidade, tá? Então, a gente vai falar ainda um pouco mais. Depois vai ter o capítulo de envelhecendo, melhorando a qualidade de vida. E caminhando já para a reta final. Tem muita coisa bacana para chegar por aqui, tá bom? Gratidão, Nilma vai ficar salva aqui. E também eu tô fazendo uma lista lá no YouTube. Para quem não me segue lá, @cura e energia. Vem comigo que a gente está fazendo aqui a campanha Somos 1000. Então, se você ainda não está lá no canal, dê uma forcinha, indique o nosso canal também, porque tudo que damos, recebemos. Gratidão, 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 gente.